Isso cria uma sensação de que eles estão atrás das minhas coisas. Certo, Terrível. certo. E então eu tenho isso no meu filtro de spam, mas eu olho e cada manchete é sobre pessoas roubando. Alguém invadiu a casa de alguém. Este cachorro me mordeu. Este é um cachorro raivoso que está por aí. Tem essa pessoa sem teto que está gritando e atacando pessoas e assim por diante. Sinto que moro neste bairro. É como Beirute, nos anos 80. Nem consigo sair de casa. Consegui, não olho mais para o lado. Ignoro. Eu nunca abro isso porque sei que foi projetado algoritmicamente para colocar isso na sua frente toda vez para que você clique, porque nós respondemos a esse tipo de coisa naturalmente. Não tem jeito. Então, você precisa ser capaz de calar essas coisas e olhar para o que você realmente pode controlar na sua vida. Então, eu tenho essa aversão visceral ao que está acontecendo na Ucrânia. Estive na Ucrânia e me identifiquei muito com sua luta, certo? E não consigo essa indignação toda vez que leio algo sobre isso, me deixa louco. Então paro de ler o máximo possível. Eu leio coisas que são meio racionais e inteligentes e eu envio dinheiro para eles e eu dou o máximo que posso e eu os ajudo praticamente. Mas eu não me permito ter esse tipo de sentimento de indignação o tempo todo. Então alguém tem que escrever um livro, alguém tem que nos instruir sobre o que ignorar e o que realmente prestar atenção. Então há coisas que você pode controlar, injustiças que existem por aí que você poderia controlar votando por certos, por reunir um movimento, por, você sabe, lidar com a mudança climática, não tentando reciclar cada coisinha na sua casa, mas realmente fazendo algo muito mais macro no mundo. Sabe, aderindo a causas, a coisas que pode fazer. É positivo e canaliza essa energia sombria para um bom propósito. Mas é totalmente disruptivo e isso te distrai completamente e te enfraquece e te drena de energia para cair nessas armadilhas e se deixar levar por elas. Então você precisa aprender a arte de o que ignorar e a que não prestar atenção e entender que você está programado para ver esse tipo de alerta vermelho. Botões no Facebook ou no Nextdoor ou onde quer que eles estejam. E é negativo. É como uma explosão de açúcar e você tem que evitá-la. E isso está nos afastando do nosso propósito que cada um de nós tem. Quero dizer, eu acho que, para mim, esse é o aspecto mais prejudicial disso. A menos que seu objetivo seja organizar e ser um ativista. As pessoas me perguntam, eu escrevi muito sobre isso no meu livro sobre a natureza humana, sobre o lado sombrio da natureza humana. Todos temos um lado sombrio e agressão oculta. Todos temos inveja. Todos nós temos sentimentos de grandiosidade. Temos impulsos agressivos. Como lida com isso? E eu digo que a maneira de lidar é canalizá-lo em algo positivo e pró-social. Isso poderia ser expressar na arte, canalizando raiva e indignação em algo que as pessoas se identifiquem. Ou pode ser na organização de algo. Isso poderia ser seu propósito na vida e, na verdade, fazer algo positivo. Então, essa é a única maneira de você realmente usar essa energia para algum tipo de tarefa ou propósito na vida. Você tem discutido ultimamente um pouco em alguns dos seus canais sobre os papéis masculino e feminino, digamos, e as crises da dança masculina e feminina, assim como a crise da masculinidade em si e a crise da feminilidade em si. Você se importaria de expandir um pouco sobre isso? Eu acho que poderíamos provavelmente levar 3 ou 4 horas para explorar tudo isso em detalhes. Mas eu fiquei impressionado com algumas das coisas que você disse, porque eu concordo completamente que, assim como não nos é dado um mapa quando chegamos ao mundo sobre como encontrar nosso propósito, eu acho que também há um mapa muito conflituoso que é colocado à nossa frente e, de fato, múltiplos mapas conflitantes sobre o que significa ser masculino ou feminino ou alguma combinação de ambos, que, claro, todos somos alguma combinação de ambos, apenas em graus variados. Sim. Então os homens têm um lado feminino que, se você tentar reprimir, vai se manifestar de outras maneiras. E as mulheres têm um lado masculino. Eu acho que Jung descreveu isso muito bem com a ânima e o ânimos, que eu acho que é extremamente real. São tempos muito, muito confusos tanto para os homens quanto para as mulheres agora. Não sabemos os papéis. Tudo é tão fluido. É muito difícil, especialmente se jovem.
Então, as jovens estão tendo essa ideia de que tudo deve ser igual e que as mulheres devem ter. E certo, mereço salário igual e as mesmas chances na carreira. Não deve haver preconceito ou assédio ou qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, nas redes sociais, tudo gira em torno de parecer perfeito. A aparência é crucial. Se não for atraente, está em apuros. E muitas meninas jovens estão extremamente confusas com isso. Eles estão recebendo sinais mistos, certo? E os meninos estão até em uma circunstância talvez ainda pior, onde ser masculino é visto como algo negativo. Então, não temos mais ideais por aí do que constitui uma boa forma positiva de feminilidade e uma boa forma positiva de masculinidade. Na verdade, nós até pensamos que não deveria haver nada assim. Não existe algo como ser masculino ou feminino ou qualquer outra coisa. É muito, muito confuso. E então, você sabe, eu penso em traços masculinos que considero muito positivos, que deveriam estar por aí para meio que contrabalançar o tipo de sedução do Andrew Tate que muitos jovens homens estão caindo. E é uma espécie de força interior onde você está meio que no controle de suas emoções. Você não é invulnerável, etc, etc. Mas você pode aceitar críticas. Pode ter momentos de fracasso e se recuperar. Mas você tem uma espécie de resiliência interior e uma espécie de força interior, uma espécie de calma silenciosa que eu acho que costumava ser exemplificada em ícones de filmes como um tipo Gary Cooper, certo? E essa calma interior, onde você não fica histérico nem se aborrece com tudo, tendo uma força e confiança internas. E pode suportar o que Ryan Holiday fala sobre estoicismo. Você aguenta as dores da vida, mas ter essa cidadela dentro de você é uma forma de masculinidade muito, muito poderosa. Ao contrário de ser tudo sobre dormir com muitas mulheres, ter carros muito rápidos, você sabe, ser abusivo e ser um valentão, etc, etc. Esses são sinais de fraqueza, de insegurança, e ser masculino deve ser um senso de segurança, confiança interior e força interior, certo? E é isso que devemos venerar em nossa cultura e devemos ter ícones assim, certo? Não significa que não haja um papel para homens que não são masculinos ou que têm mais das virtudes femininas. Há um papel nisso, sim. E você sabe, vemos muito disso em todos os tipos de arenas da vida. E então, deve haver um modelo positivo para as mulheres, sabe? Onde em vez de suas aparências serem julgadas por suas aparências e terem que se conformar aos ideais do que é atraente ou não, trata-se de ser incrivelmente poderosa e competente e ter experiência e ser realmente bem-sucedida na sua carreira, em vez de ser continuamente julgada pela sua aparência, o que é muito prejudicial. Então, esses são tempos terríveis. Quero dizer, sinto-me afortunado por ter crescido em uma época em que havia esse tipo de modelos para eu me basear. E eu penso no meu pai, que era um homem muito quieto, e ele era apenas um vendedor de classe média, basicamente isso que ele era. Ele apenas vendeu durante toda a sua vida. Ele vendeu suprimentos químicos para uma empresa. Mas ele era muito digno, ele tratava as pessoas bem. Ele era calmo e quieto, mas ele também era muito empático. Esse foi meu modelo para o que eu acho que é uma boa energia masculina. Muita gente não tem isso e se perde. E assim, não sei a resposta disso. Não consigo criar isso do nada, mas queria poder. Bem, certamente hoje em dia há muitos mais. Digamos, exemplos e opções de qualidades masculinas e femininas, disponíveis para observação, por causa das redes sociais e por causa da internet. E como você apontou antes, uma característica-chave para se tornar um ser humano funcional, especialmente nos dias de hoje, é aprender o que ignorar. Quer dizer, há uma ideia interessante no círculo sobre nutrição e saúde de que nunca antes na história da humanidade os seres humanos puderam acessar uma variedade tão ampla de alimentos que diferem do que seus ancestrais comiam. E eu nem estou falando de ancestrais antigos. Quero dizer, se você cresceu na área da Bahia, como eu fiz nas décadas de 1970 e 1980, havia alguns restaurantes étnicos, mas nós comíamos as mesmas, você sabe, 15 ou 20 alimentos repetidamente.
E então, eventualmente, isso explodiu em dezenas de opções, e comidas de fusão, e todo tipo de coisas. E assim, existe essa ideia nas comunidades de nutrição de que não estamos programados para pensar e discernir tantas opções diferentes de alimentos e para provar tantos sabores diferentes, enquanto antes as pessoas comiam de um jeito só, conforme a estação e região. De maneira semelhante, agora nós e as crianças também estamos sobrecarregados com uma série de opções diferentes de como nos expressar, tanto a masculinidade quanto a feminilidade, mas de maneira geral. E então a pergunta é, como se escolhe, certo? Como se decide o que é o quê? Show? Funcional, o que funciona, o que é melhor, o que sou eu, certo? Quem sou eu? Todos se perguntam. Acho fascinante que todo adolescente se pergunte, quem sou? Os adultos não se perguntam, mas quem sou eu? Ainda penso. Ok. Talvez eu devesse me questionar mais. Mas eu acho que claramente já fomos além do limite com essas coisas. Eu não acho que ainda estamos no ponto em que estamos meio que nos desviando para a borda da confusão. Eu acho que os jovens estão realmente confusos porque, no momento em que alguém assume um conjunto claro e, digamos, equilibrado de atributos masculinos e femininos, ou talvez incline um pouco mais para o masculino ou um pouco mais para o feminino. É como se houvesse 1 milhão de exemplos dizendo que isso está errado. Sei. E então, às vezes, tem a tendência de se ancorar a bem, não, eu estou certo porque é quem eu sou. E então, de repente, você está em uma batalha maior. Então, você sabe, Gary Cooper é ótimo, adoro seus filmes. Mas, agora temos 1 milhão de variações sobre Gary Cooper que não se parecem em nada com o Gary Cooper de quem você e eu estamos falando. E muitas pessoas nem saberão de quem estamos falando. Eu sei que elas não saberão. Certo, sou um dinossauro, mas isso talvez ilustre o ponto. Não que você seja um dinossauro, mas que não há um único ou mesmo um conjunto de ideais masculinos ou femininos. Então, escolher modelos a seguir é algo que eu realmente, verdadeiramente internalizei do seu livro, Mastery. Sim. Sabe, foram muitos anos solitários pra mim e eu não vou entrar nas histórias de apenas me perguntar, o que eu vou fazer? Sabe, tenho 13. Minha casa foi arrasada. Nenhuma semelhança com a realidade que era antes. Quem são os homens que vou seguir na vida? Por sorte, escolhi mentores. Quisessem eles ou não. Sim. Isso realmente me ajudou. E eu os mudei, como você recomendou. Não havia um. Entendi o processo. Separar, integrar, combinar e entrelaçar elementos diversos. Creio que é o necessário. Não precisa ser 100% Gary Cooper. Pode ser 10% Robert Greene, 10% alguém mais, 5% isso, e criar um gráfico de setores de quem se deseja ser em um determinado contexto. Mas dá trabalho. Leva um pouco de trabalho e discernimento, mas nossa, isso é poderoso. O crédito é seu. Você foi meu mentor sem saber. Pela forma de organizar informações. Commit. Havia mais. Mas a maestria é onde eu aprendi a fazer isso. E isso não é um podcast. É uma apresentação de vendas para maestria, mas puxa, realmente me ensinou. Ok, eu tenho um orientador de pós-graduação. Ela era maravilhosa e brilhante, mas não sabia como explicar muitas coisas para mim. Então eu encontrava outra pessoa para isso, e outra pessoa para outra coisa, e outra pessoa para outra coisa, e juntos criávamos um mosaico de realmente excelentes mentores que faziam muito sentido para mim. Sim. Então eu acho que há um papel para esse processo que você descreve na maestria, no contexto maior de quem se tornar como pessoa. E isso inclui ideais masculinos e femininos. Sim, e é um processo contínuo ao longo da sua vida. Quem você idolatrava aos 14 e 15 muda aos 19. Eu tive uma série de pessoas como você está falando. Meu professor de inglês do ensino médio que teve um enorme impacto em mim. Quem me ensinou a escrever. Internalizei sua voz. Quando eu fui para Berkeley, eu tive um professor lá que se tornou uma espécie de pai substituto para mim em Berkeley, a quem eu admirava profundamente pelo seu nível de erudição. Ele virou um modelo intelectual. Mais tarde, ao escrever meu primeiro livro, conheci Just Elfers, um editor que entendia do ramo. Ele meio que me salvou. Foi meu mentor na próxima fase da vida. Então fui encontrando pessoas, mas elas têm qualidades positivas, qualidades que admiram. Não são ideais. Todos têm falhas. E então talvez você veja muitos defeitos. Você segue, preciso de alguém novo. Mas não há mal nisso. Não é como se você estivesse violando nenhum código ou machucando-os. Você passa para outra pessoa. Mas o sentido de encontrar pessoas cujas qualidades você admira
Nós não aprendemos com as pessoas apenas seguindo suas ideias. Nós captamos a energia deles, o espírito deles. Agora não. Captar a energia do mestre? Talvez, mas não tenho certeza. Mas ao interagir com esse professor de Stanford, não é só verbal. Há uma comunicação não verbal. Também, você está internalizando algumas das qualidades positivas que viu neles e encontrando essa série de mentores, porque eu chamo isso de pais substitutos. Não se escolhe os pais, mas você pode escolher esses ideais para você. Você pode escolher esses mentores na sua vida. Você pode meio que reescrever a história da sua família e encontrar aquela figura paterna que você nunca teve se agarrando a essa pessoa. Mas precisa ser a pessoa ideal, alguém que te complete emocional e mentalmente, com as qualidades que você almeja. Bem, talvez eu te deixe sem graça ao dizer que desde meu primeiro ano na faculdade, quando realmente mudei Desde a faculdade, mantenho um caderno com nomes de pessoas que admiro e tento emular de alguma forma. Não totalmente, claro. E certos nomes foram riscados, mas a maioria deles sobreviveu. E certamente, após ler Mastery, seu nome fez parte dessa lista. Espero não ser cortado da lista. Não, jamais. Não. E através da leitura de Mastery, havia nomes adicionais. Sabe, eu tive a grande desgraça de ter todos os meus 3 orientadores acadêmicos morrerem de suicídio, câncer, o que soa trágico. A piada na minha área é que você não quer que eu trabalhe para você, é o que todo mundo diz, mas ao ser essencialmente órfão cientificamente, sim, porque há uma forte relação de mentor e aprendiz na ciência e na progressão na carreira. Isso me forçou a sair e encontrar outras pessoas e também a aprender a, entre aspas, cuidar de mim mesmo no contexto profissional. E eu recebi muita ajuda, mas, não posso enfatizar o suficiente o quão valiosa essa prática é. E assim, quando se olha para a paisagem das opções de mídias sociais, quero dizer, essas são literalmente apenas opções de pessoas para, você sabe, chamamos de seguir, mas você sabe, provavelmente deveria ser chamado de outra coisa, porque seguir, você sabe, fica aquém de emular ou tentar emular. Mas eu acho que, no contexto dos ideais masculinos e femininos, isso é tão crítico, mas é como se o buffet de comida fosse tão enorme agora, certo? Quero dizer, você tem toda a culinária na mesa. E nós não estamos programados para isso. E eu sei pessoalmente que eu fico muito agitado e chateado se eu vou ao mercado e tenho que escolher entre 30 itens e não tenho ideia do que quero. Isso me deixa realmente irritado e chateado. Enquanto se eu sei, ok, eu não posso ter essa comida, eu não posso ter aquela, eu estou apenas procurando por isso. Ok, é fácil, não leva 2 horas, não desperdiça meu tempo. Muitas opções são muito prejudiciais para o ser humano, eu acho. É por isso que voltamos ao início. Quando você tem esse senso de propósito sobre a sua vida, sobre o que é importante, isso não apenas afeta a sua carreira, mas afeta tudo o que você faz. Então você sabe, comer essa comida vai me esgotar da energia que eu preciso para criar essa coisa que significa tanto para mim. E a energia e sentir meu cérebro ativo e vivo é valor crucial. Tá, não vou comer tanto açúcar, faz mal, né? Isso significa que eu não vou me indignar com essas coisas na internet, porque é uma perda de tempo. Não posso fazer nada. Está apenas se alimentando do meu, você sabe. Do meu, eu esqueço a parte do cérebro, que é como a amígdala ou algo assim, certo? Então não, eu não quero ir lá, certo? E assim vai, todas essas coisas nas redes sociais, algumas são boas, algumas são interessantes. Eu posso acompanhar os podcasts do Andrew Huberman, e eu gosto disso e aprendo muito com isso. Muitos podcasts são inúteis, não estão me ajudando em nada. Então, isso te dá esse tipo de filtro e esse radar para eliminar aquelas 100 escolhas diferentes que nos deixam absolutamente loucos. E eu sei que talvez eu esteja parcialmente, talvez eu esteja um pouco, eu não sei, eu odeio dizer isso, talvez eu esteja parcialmente no espectro ou algo assim, mas eu não suporto muitas escolhas. Isso me deixa completamente louco. Sempre canalizo minha energia em coisas produtivas. Niposits, ter um propósito descoberto nos seus 20 anos, te dá a chance de escolher modelos positivos para a sua vida. São os mentores. E a questão sobre seguir pessoas.
Nas redes sociais é tão fácil, é só um clique, não significa nada. Um relacionamento de mentor leva trabalho, leva coragem, porque você tem que realmente se aproximar de alguém e pedir fisicamente a ajuda dela. E muitas pessoas escrevem para mim dizendo que tem medo de pedir a essa pessoa importante e poderosa para ser seu mentor, certo? Então envolve um senso de coragem social, onde você tem que literalmente se engajar com outro ser humano que você admira e que você acha poderoso. Então é construir suas habilidades sociais, etc. É uma habilidade que se ganha. Não dá para só seguir alguém ou ver palestras. Você tem que se envolver com eles e você tem que superar alguns dos seus medos e suas ansiedades no processo. E eu poderia acrescentar a isso. Eu acho que tudo que você disse é absolutamente verdade. E eu acho que engajar-se nas várias ferramentas que eles recomendam é imensamente útil. Acho que ouvir sobre um livro é ótimo. Ler um livro é melhor. Pensar num livro que você leu é ainda melhor do que isso. E então, anotar suas próprias ideias e escrever um livro, bem, essa é a grande vitória, certo? E é isso que eu acredito que é isso que o universo espera de nós. Não só escrever, mas aplicar isso a diversos empreendimentos. Você quer ser capaz de pensar por si mesmo, certo? Então você não está apenas absorvendo ideias de outras pessoas e meio que imitando-as e meio que apenas aprendendo o exterior de suas ideias. Você quer meio que digeri-los e então fazê-los lentamente se tornarem suas próprias ideias ao interagir com eles e ao colocá-los através da sua própria lente. Então, Algum Dia é um livro que está agitando em mim é a arte de pensar e como usar esse tipo de processo e aprofundar-se nele. E eu falei muito sobre isso em um dos meus podcasts, que pode ser a semente de um livro, mas é a diferença entre o pensamento morto e o pensamento vivo. Ideias podem ser vivas ou podem ser mortas. E uma ideia viva é algo que entra no seu cérebro a partir de uma fonte externa, um filósofo, um artigo, alguém que você admira, alguém que você odeia, e então você a absorve e pensa sobre isso e decide: eu vou transformá-la nisso e vou torná-la viva e fazer dela algo que faz parte de mim. Outra parte de uma ideia viva é: você tem uma ideia que vem a você sobre um livro, ou um projeto, ou algo sobre o mundo, e você pensa, talvez isso não seja realmente verdade, talvez o oposto seja verdade, e você passa por um processo e você cicla por isso repetidamente, e você reflete sobre isso, e você refina essa ideia, e talvez ela se transforme em seu oposto, e através do processo de refletir e corrigir e revisar, você a transforma em algo vivo, algo que está vivo dentro de você, certo? Repetidamente e repetidamente. E o que impede as pessoas de passar por esse processo, que seria o assunto do meu livro, é basicamente a ansiedade. Porque eu acho que a forma como você lida com a ansiedade é o tipo de qualidade mais importante na vida. Isso vai determinar se você terá sucesso, se encontrará seu caminho profissional ou se não conseguirá. Eu não sei se você consegue acompanhar essa ideia, mas a ansiedade é um sinal para você de que você não entende algo, de que há um problema lá fora que não dá para resolver. Então, o que acontece com a maioria das pessoas, se você está inseguro, é que você se agarra a algo instantâneo e fácil para se livrar da sua sensação de ansiedade. Não entendo isso. Deve ser A. Deve ser a resposta porque essa pessoa disse isso, certo? E assim você não desenvolve a habilidade de pensar. Você não desenvolve a capacidade de evoluir. Mas se você pegar essa ansiedade e disser, tudo bem, talvez A, é resposta. E aí você passa pelo A e pensa, não, talvez A não seja, talvez B seja. Você consegue superar essa ansiedade e ir além cada vez mais. Você não se apressa para a primeira resposta disponível que está por aí, certo? Você consegue refinar processos. E assim, na sua carreira, se você está ansioso pelo sucesso, se você está ansioso por dinheiro, você vai fazer as escolhas erradas. Mas se lidar com essa ansiedade e pensar, talvez eu deva refletir melhor sobre meu rumo. Preciso buscar outras opções. Então você vai fazer uma escolha muito melhor repetidamente. Então, se você é uma pessoa criativa, é muito, muito desafiador ter aquela folha em branco diante de você, aquele livro que você ainda não escreveu, aquele filme ou o que quer que seja. Você está cheio de muita ansiedade e precisa lidar com isso. Se transformar em algo criativo e produtivo, grandes coisas virão. Você criará uma obra-prima. Então,
A capacidade de lidar com a ansiedade e de não ceder à gratificação instantânea mais imediata que você pode obter é, para mim, um indicador de alguém que será criativo e inventará algo, ao contrário das pessoas que apenas reciclam ideias antigas e mortas. Amém a isso. Uma vez me disseram que a ansiedade nos torna crianças a todos nós, e não no sentido positivo de sermos infantis. Isso nos regredita a um modo onde sentimos uma completa falta de controle. E eu concordo completamente que ser capaz de gerenciar a ansiedade e trabalhar em sintonia com ela, já que não podemos nos livrar dela. Não. Talvez não devamos, né? Porque é um sinal, como você aponta, de que não entendemos algo, de que há algo que devemos nos interessar. Processo ou algo externo, ou ambos. Eu acho que isso realmente ressoa. E eu acho que muitas pessoas vão se beneficiar ao ouvir isso, porque eu acho que ouvimos a palavra fluxo e nós apenas... Imagino, até me pego pensando que, quando Robert Greene escreve, é como se meditasse numa folha em branco e, de repente, surgem esses livros. Mas, sendo realista, há com certeza muita angústia e ansiedade interna. Meu Deus, nem sabe. Então, meu processo é 95% dor e talvez 2,5% êxtase. E eu não sei o que os outros 2,5% seriam, mas então eu escrevo uma história porque no meu novo livro, e na maioria dos meus livros, eu sempre começo com uma história da história, etc. E é tão ruim. Eu simplesmente não consigo acreditar quão ruim, quão plano é, como isso é péssimo. Que vergonha! Eu me odeio. Então me aprofundo e mudo as palavras. Começo a melhorar um pouco. A segunda versão é meio palatável, mas ainda é ruim. Se eu revelar isso, seria constrangedor. Trabalho, fico ansioso, e minha esposa sabe, vira um miserável. Tudo parece negro para mim nesse momento. E eu supero isso. Então, se eu cedesse à minha ansiedade, e isso acontece com muitos livros e escritores, eu apenas lançaria essa segunda versão, que não é muito boa, não é muito forte, não é bem pensado. Porque minhas ideias, quando eu as olho pela primeira vez, eu digo, isso não é real. Não é isso que ocorre aqui, Robert. Você errou. Você quer acertar o que é realmente verdadeiro nessa história. Então vá mais fundo e mais forte cada vez mais. Então eu não simplesmente desisto e digo, aqui está o capítulo. Tem que ser melhor. Tem que melhorar. Até que finalmente, depois de 2 meses de luta, parece que chegou ao lugar onde eu quero que esteja. Certo? Mas eu uso essa ansiedade para continuar melhorando e tornando tudo melhor. E quando chego nesse ponto, a história tá boa, minha esposa lê, depois o editor, me sinto ótimo. Eu tenho aquele momento de alegria de 2%. Mas isso veio através de toda essa ansiedade. Mas posso te dizer, a sensação de realização quando termino um capítulo é realmente incrível. Quando eu termino um livro, é melhor do que qualquer tipo de experiência com drogas que alguém poderia ter. É uma sensação tão maravilhosa de realização e superando todas as barreiras, você sabe? Então, meu processo envolve muita ansiedade e enfrentamento. É por isso que falo e quero escrever um livro. Obrigado. Tento escrever um livro há anos e agora me sinto melhor. Mas claramente eu preciso me esforçar mais. Mas em outros domínios da vida, eu conheço bem a ansiedade extrema. E aquele, vou só chegar neste marco. E depois vejo o próximo. Mas até dividir em marcos já causa ansiedade. É só isso, mas em algum momento gera inércia suficiente para que você simplesmente avance de forma desajeitada no processo e continue. Então tentando não se machucar demais. Muita gente vai se beneficiar disso. Tenho certeza que sim. Sobre ansiedade. Você tem um clipe na internet que forneceremos um link nas legendas das notas do programa que eu acho absolutamente fabuloso sobre como encontrar um parceiro romântico e ou obter mais de uma parceria romântica existente. O que eu disse? Lembre-me. É tão bom. Um ponto em particular que eu lembro, que eu acho que é tão verdadeiro, é que deve haver pelo menos um e provavelmente vários pontos de verdadeira convergência em termos de interesses ou gostos que vão além de, tipo, o que comida alguém gosta ou você sabe que tipo de casa eles querem viver, mas que, na verdade,
remete a essas formas iniciais de deleite, e você mencionou que para você, e portanto, presumivelmente, seu parceiro, que você sabe, um amor e respeito mútuo pelos animais, acontece de ser uma dessas coisas, dentro do contexto do seu relacionamento. Certo? Não que nosso amor pelos animais seja obrigatório. Para mim, com certeza, eu nunca poderia sair com uma mulher que não amasse animais. Minha irmã costumava me provocar que, se uma mulher me desse um cartão de aniversário ou um cartão que tivesse um desenho de um animal em particular, do qual eu gosto particularmente. Minha irmã mais velha costumava dizer, oh não, acabou. Ele se foi. Felizmente não é tão simples. Mas há alguma verdade no que ela estava dizendo. É necessário, mas não é suficiente. Mas talvez você pudesse elaborar um pouco mais sobre essa noção de interesse convergente.